Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma aula de História. Vamos começar então hoje já a unidade 8. A gente está bem adiantadinho aí com o nosso conteúdo. Deu tudo certo. Como faltam, acredito que 3 ou 4 capítulos para a gente encerrar o livro, eu vou fazer assim, dividir os capítulos. Então, as aulas vão ficar um pouco mais curtas. Eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então, eu vou fazer metade do capítulo hoje, metade do capítulo semana que vem faz atividade. Então, os capítulos que eu vou dividindo, a primeira parte não vai fazer atividade, e aí faz na segunda parte, quando encerrar o capítulo. Bom? Geografia vai continuar um capítulo por aula mesmo, tá? É história, que tem um pouco menos de capítulos, e vai dar para dividir agora no final, beleza? A gente vai falar hoje, então, um pouquinho, introduzir aí um pouquinho sobre a América colonial, espanhola e inglesa, tá? Então, a unidade 8 vai ser sobre isso, sobre a América, o continente americano, né, e a sua colonização. Bom, a gente começa falando, então, aí no capítulo 20, sobre a dominação, resistência na América Espanhola, certo? O que seria a dominação? É alguém vir e tomar conta do lugar, dominar a região, certo? O que aconteceu no Brasil? Os portugueses vieram e dominaram a região. O que aconteceu nos Estados Unidos? Foram os ingleses que dominou a região. Toda a América Espanhola, né, todos os vizinhos aqui do Brasil foram os espanhóis que dominaram. Então vieram europeus, né, de vários países e vieram aqui colonizar, buscar riquezas, né, dessas terras da América, beleza? Só que teve resistência sobre essa dominação. O povo que está sendo dominado vai tentar resistir, que são os indígenas, né? O povo que já morava aqui, eles vão tentar resistir, vão tentar se livrar dessa dominação, desses europeus que estão chegando, certo? Então vai haver dominação, porém também resistência, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Hoje no Brasil, a gente fala o português, que é a língua oficial, por quê? Porque foram portugueses que vieram e dominaram aqui a região do Brasil, certo? E fizeram o quê? Como eles dominaram, eles fizeram que a língua portuguesa prevalecesse aqui, bom? E todo mundo que chegava no Brasil, que queria ter contato ali com esses portugueses, tinha que falar português. Poucos eram os portugueses que tentavam falar a língua dos indígenas, tá? E eles queriam que os indígenas aprendessem português, e fizeram, né? Mesmo assim, mesmo com essa dominação de cultura, de língua, de tudo, né, gente? Houve essa resistência, né? E até hoje, graças a essa resistência, graças a muitos desses indígenas não se deixarem dominar, ainda existe a língua indígena também no Brasil, né? Então, nós falamos o português e diversas línguas indígenas. Infelizmente, muitas línguas já morreram, né? Acabou, porque eram de centenas, milhares de tribos indígenas e cada uma, né, tinha ali a sua língua diferente. E muitas dessas línguas se perderam, tá? Por causa dessa dominação. No México, na Argentina, no Paraguai, no Chile, Peru, Uruguai, Venezuela, Cuba, Nicarágua. Então, esses países todos aí da América Latina, sem ser Brasil, né, os nossos vizinhos, aí até um pouquinho da América Central, eles falam o espanhol, porque eles foram dominados pela Espanha, tá? O castelhano, né, que é a língua ali da região de Castela, então é um espanhol específico da região de Castela,
tá? E as línguas indígenas também, tá? Nos Estados Unidos fala-se o inglês, porque quem dominou foi a Inglaterra com a língua inglesa, então eles falam inglês. Então, de acordo com o país que, né, europeu que dominou uma região aqui da América, se fala aquela língua daquele povo, beleza? E fala-se também a língua indígena, porque na América toda tinha indígena, então sempre vai ter a língua indígena, tá bom? No Canadá se fala inglês e se fala francês, tá? Porque a França dominou a região, mas também muitos ingleses, tá? Então teve até muitas disputas ali entre os franceses e os ingleses pela região, tá? Então tem parte do Canadá que fala francês, parte que fala inglês, tá? Ali é opcional você querer falar, é oficial, na verdade, é o inglês, mas aí é opcional na escola. Se você quer falar o francês, depende da região, já tem que falar as duas línguas, tá bom? E tem também as línguas indígenas, tá bom? América Central, né? Enquanto o castelhano é o idioma oficial, a maioria dos países das ilhas, que a gente sabe que ali é a América Central, tem a insular, né? Que são alguns países que está ali dentro do continente, mas que pertence ao continente, mas também tem muitas ilhas. A maioria da América Central é composta por ilhas, tá? Então essas ilhas, né, também têm ali as suas diferenças de língua, tá? Tem algumas ilhas que falam inglês, algumas que falam espanhol, algumas que falam francês, algumas que falam holandês, tá? Porque foi colonizado por holandeses e assim vai, certo, gente? Então, aqui a América é uma mistura de muitos povos, de muitos colonizadores, de muitas línguas, certo? Tem algumas regiões que misturam tanto, né? Que aí mistura o africano, né? Que vem como escravo, mistura a língua africana, a língua dos indígenas, a língua de holandês, a língua de francês, a língua de inglês, tudo no mesmo lugar, na mesma ilha, né? E acaba que surgindo outros idiomas, outros dialetos, outras falas diferentes. Você não sabe se a pessoa está falando francês, não está falando inglês, espanhol, uma mistura, tá? De línguas. Isso acontece até em algumas regiões, tá bom? Porque, lembrando assim, se for parar para pensar, né? Para essas pessoas, e durante o Brasil colônia, esses lugares, tudo colônia, colonização, né? Ainda não tem escola, é mais mesmo exploração da região, né? Como você vai aprender a falar uma nova língua? É só ouvindo, né? E tentando falar o que aquela pessoa está falando. Então é difícil você saber certinho uma nova língua só ouvindo, só tentando falar, né? E ali você ouve uma língua, ouve outra, você fala outra, e você tem que tentar falar a língua do outro, e aí vai só tentando falar. E como você ouve, você pronuncia e acaba pronunciando muitas vezes errado a palavra, né? Então vai formando outros dialetos, tá? Outras formas de falar, outros sotaques, tá? Por isso aí que tem essa variação de sotaque, tá? Mesmo aqui no Brasil, vieram japoneses, vieram alemães, vieram holandeses, né? E vem vários, né? Italianos, e vem português, e vem várias línguas. E aí todo mundo tem que falar o português. Só que tem uma escola para aprender a falar o português corretamente? Não tem. Então, cada região do Brasil teve uma colonização específica de europeus diferentes, né? Se vai para o sul, tem um sotaque diferente, porque são alemães, italianos, japoneses, mesmo aqui no estado de São Paulo, tentando falar o português. Então, tem um sotaque diferente. Aí você vai lá no norte, no nordeste, né? São a maioria africanos, né? Que vinham lá nos engenhos e tal, tentando falar o português, né? Mesmo os portugueses que vinham para cá, né? Já tentavam falar ali com os africanos, com os indígenas e acaba formando ali um sotaque diferente, tá? Então, as línguas vão se misturando aí e vão surgindo aqui na língua, bom? Devido, então, a essa dominação. Aqui no mapa a gente vê, né,
os idiomas da época, né, pós-colonial, século XX, XXI, né, aqui em inglês. Aqui tá vendo essa parte do Canadá, a maioria fala francês, o resto é mais inglês mesmo. Bom, inglês, né? Tudo que está em verdinho aqui, todos esses países, então, o dialeto principal é o espanhol, né? Castelhano. E aqui depende, né, das Guianas, que a gente já viu aí. Então, tem a Guiana Francesa, né, que é colonizada pela França até hoje, que eles falam franceses. Tem o Suriname aqui, que vai falar holandês, né? Aqui também fala inglês, né? Essa Guiana foi dominada por inglês. E aqui o Brasil foi dominado por português, a gente fala português, então, tá? Então, a gente vê que a América, né, ela tem aí vários idiomas. Bom, como se pode explicar tamanho, diversidade cultural e linguística? É sobre isso que eu já falei para vocês, né? Essa mistura de línguas, mistura de povos, né, que foi aí diversificando, né, tendo aí diversas línguas, tá? Porque os idiomas dos colonizadores europeus, né, se sobrepuseram às línguas nativas, porque eles que dominaram, como eu falei para vocês, eles impunham as regras, eles dominaram, tinha que ser a língua deles, tá? E as tradições culturais indígenas? Será que elas sobreviveram à colonização do continente? Não todas. Né? A gente sabe que muitas se perderam, como eu falei para vocês, muitas línguas morreram, muitas tribos inteiras foram dizimadas, muitos desses povos foram e muitas culturas se perderam. Né? Mas ainda existe, né? Não se perderam totalmente, ainda existe muita cultura indígena, ainda existe esses povos, não só no Brasil, mas na América toda, e tem aí os seus costumes. Tá? Então, assim, não se perderam por completo, graças a Deus, né? E que esse povo consiga aí resistir por muito mais tempo. Porque a gente pensa, dominação, será que foi só na época colonial? Será que foi só quando os portugueses chegaram e quiseram invadir tudo? Né? Ou os ingleses, ou os espanhóis, e dominaram todo esse povo? Que foi só nessa época, enfim, acabou? E agora os indígenas estão livres, né? E estão nas suas terras, vivendo como querem? Infelizmente, eles ainda são, tentam resistir, eles ainda, o povo ainda tenta dominar, ainda tenta tirar o que é deles, ainda, infelizmente, está ali intrometendo, vamos dizer assim, na vida deles. Esse povo aí que desde que foi descoberta a América, né, pelos espanhóis, portugueses, enfim, europeus, eles estão aí em situação crítica. Eles estão ali vivendo na vida deles, vivendo a vida deles ali na terra deles, é tudo que é deles, e de repente vem alguém dominando, tirando tudo o que eles têm. Infelizmente, para eles, só houve sofrimento, né, após a chegada desses europeus. Né? A divisão da América entre os colonizadores, como a gente viu ali no mapa, né, cada país europeu dominou uma região da América, tá? O mesmo que a gente viu ali no mapa. A presença de outras nações europeias na América, além da espanhola e portuguesa, é explicada pelo desrespeito ao Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas a gente estudou bastante já, a gente viu até em geografia também, né, que é aquela linha imaginária que divide a América, uma parte para Portugal, uma parte para a Espanha. Lembra que Portugal ficou com um pedaço bem pequeno, né, que seria mais ou menos Nordeste, Sudeste, parte do Brasil só. O resto todo da América ficou para a Espanha. Como era uma região muito grande, uma região que a Espanha não imaginava que era tão grande, não tinha como cuidar de toda aquela região, impossível, né? Mesmo que viesse a população inteira da Espanha para cá, eles não iam conseguir organizar e cuidar de todo aquele território. Então, como era muito território, e a Espanha não dava conta de cuidar de tudo, outros, né, países investem em frotas, em navios, para vir para cá, para a América, e tentar e pegar algumas terras também. É onde começa a vir, né, os franceses,
os ingleses, os holandeses, tá? Então eles vêm para pegar um pedaço também desse lugar, tá? Eles sempre vêm, como foi Portugal e Espanha que encontrou e era tudo para eles, a Inglaterra, né, a França, eles falam, não, a gente só está mandando alguns navios para tentar chegar lá no Oriente, para chegar lá na China, na Índia, para pegar as especiarias, né? A gente só está tentando achar um outro caminho, não, tudo bem, essas terras são suas, a gente só está buscando uma rota nova. Mas, na verdade, gente, eles queriam encontrar alguma terra para eles também, né? Matéria-prima, ouro, prata, né? Mão de obra barata, mercados consumidores, enfim, eles estão em busca de tudo isso. Eles querem um pedacinho de terra também, né? E começa a vir, né? E navios de tudo que é lado, começa a encontrar a América do Norte, a América Central aí, e eles vão dominando mesmo. Bom, e aí, França, então, né, enviou à América uma expedição comandada por Jacques Cartier, que vai encontrar ali, vai fundar o Canadá, né, vem também um navegador italiano pela Inglaterra e começa a vir, tá, holandeses vem e eles vão dominando aí a América aos poucos, tá? E a Espanha, como não consegue impedir essa dominação, né, acaba perdendo todo esse território para franceses, para ingleses e para holandeses. Bom, e esses países não perdem tempo, eles vêm e dominam mesmo. Bom, aqui a gente vê uma imagem, né, de como o europeu vê o encontro, né, desse europeu com o indígena aqui na Espanha, né, da América Espanhola, ou aí do Canadá, América do Norte, tá? Todos eles, a América toda, o europeu vê ele como o bom, que está chegando para ajudar, que está chegando para civilizar esse povo, para trazer uma melhor condição de vida, para trazer algo novo, diferente, modernidade, né? Então, nossa, é o pensamento do europeu, tá? Então ele pensa que está chegando para ajudar, para fazer coisas boas e tal, né? Então, é isso que eles falam que devem fazer aqui, tá? Já para o indígena, não é nada disso. Por quê? Não quer ser civilizado, não quer modernidade, não quer viver como o europeu vive, quer continuar com a vida dele, né? E aí é onde acaba tendo os conflitos, tá? Só que isso é tudo balela, né, gente? Porque na verdade, o que o europeu queria? Que o índio fosse escravo, queria dominar a terra dele, queria roubar o que tinha ali, queria plantar ali para levar embora, queria dominar tudo, pegar tudo para ele, né? E matavam muitos índios, certo? Então eles falavam uma coisa, mas na prática era outra, certo? E esses indígenas sofreram muito na mão desses espanhóis, desses portugueses, desses ingleses, desses franceses, certo? E que dominaram mesmo toda essa região, tá? Da mesma forma que o território ocupado pelos portugueses no Brasil havia povos de variadas etnias e modos de vida, tinham muitos indígenas, muitos povos, cada um vivia de um jeito, certo? Nos territórios americanos ocupados lá pelos espanhóis, a situação era a mesma. Tinha ali vários tipos de tribos indígenas, tá? Os conhecimentos técnicos e as formas de organização social variavam de um povo para outro. Quer dizer, cada um tinha o seu estilo, suas técnicas, né, de construção, de plantação, de organização social. Tanto o Império Azteca quanto o Império Inca construíram um Estado estruturado com poder centralizado na figura de um imperador. Então tinha um povo azteca e inca que eles eram um pouco mais autoritários, dominadores, um império, né, com um imperador, uma situação ali um pouco mais organizada. Com um conjunto de funcionários públicos que cuidava da administração,
tinha força militar, capaz de dominar outros povos. Então, os povos incas e astecas dominavam outras tribos indígenas ali mais afastadas, mais simples, menores. E esses povos, entre os indígenas, então havia muitos conflitos, tá? Havia. Então, sempre ali um povo indígena que acabava dominando o outro, né? Capturava outras tribos para trabalhar para eles, para pagar impostos para eles, né? Então, tinha algumas tribos maiores, como as astecas e incas, dominavam, então, outras tribos menores, tá? Essas tribos menores, gente, eles não gostavam de ser dominados mesmo se fosse por indígenas, tá? E acabavam até se aliando aos espanhóis depois, para tentar sua liberdade. Então, a ideia era o quê? Vou tentar me aliar a esses espanhóis, a esse povo que está chegando aí diferente, vou me aliar a ele, e ele vai atacar os incas, vai atacar os maias, vai acabar com eles e vai me dar liberdade. Mal sabia ele, coitado, daí ele ia ser dominado pelos espanhóis. Mas é claro que os espanhóis falavam que ia dar liberdade, que eles estavam ali para a civilização, para a liberdade. Então. Só que, na verdade, depois, eles é que queriam dominar tudo, né? Também por aí, tá? Então, teve lutas e resistências no processo de dominação, tá? Então, vem esse povo de fora, vem esses europeus tentar dominar, mas o povo aqui indígena vai tentar resistir, vai lutar, tá bom? Conflito entre os espanhóis e astecas. Isso foi o que eu acabei de explicar, tá? À primeira vista, a superioridade numérica das populações nativas oferecia pouca chance aos grupos de espanhóis. Tinha muito indígena, muita gente. E espanhóis chegavam poucos, né? Então, em quantidade de pessoas, os espanhóis iam perder fácil. No entanto, a grande diversidade desses povos favoreceu os conquistadores europeus. Quer dizer, como era muito diverso, eram muitos povos, eles guerreavam entre eles. Alguns povos se aliaram, então, a esses europeus para lutar contra os seus inimigos ali, outras tribos, tá bom? As relações entre os povos. Perdão, aqui, ó. Antes mesmo do desembarque de Colombo, as relações entre os povos ameríndios nem sempre eram amigáveis. Havia tensões e disputas entre eles, foi o que eu acabei de falar. Os astecas, por exemplo, no século XV, passaram a dominar grande parte dos povos do Vale do México e suas cidades, cobrando-lhes tributos. Quer dizer, os povos astecas invadiam povos menores, faziam eles pagar tributos, né? E dominava esses povos. Então, eles se aliaram mesmo aos espanhóis para lutar contra esses povos maiores. A situação de submissão provocava o descontentamento desses povos, enquanto os mexicas, como eram os astecas, né? Eles dominavam os mexicas, por isso México hoje, tá, gente? Ampliavam a riqueza e o poder de seu império, cuja capital era Tenochtitlan. Então, os astecas tinham um império, né, com capital e tudo, e dominava tribos menores. Essas tribos menores se aliaram, então, aos espanhóis para lutar contra esses grandes impérios, certo? Acho que deu para entender até aí, né, gente? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente continua falando sobre a resistência desses povos, né, resistindo mesmo à submissão e à dominação. Resistiam a ser submissos à dominação dos povos europeus. Tá? Então, a gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula. Então, a gente para aqui, eu fui até o slide 6. Próxima aula, a gente começa o slide 7. Beleza, gente? Então, a atividade vai ficar para a semana que vem, certo? Então, é isso. Então, depois a gente continua aí falando sobre os povos da América que foram aí dominados pelos europeus. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.